Espiritual de alto nível. O que é isso? O que é uma batalha espiritual de alto nível? Refere-se a confrontos intensos e significativos entre forças espirituais do bem e do mal. E isso pode envolver anjos, demônios e às vezes até líderes humanos também. Esse confronto não são apenas pessoais, mas muitas vezes tem implicações maiores, afetando até nações e comunidades. Hoje nós vamos falar sobre uma luta, de uma batalha de nível, alto, que é a batalha da luta de Daniel e o príncipe da Pérsia. Nós vamos falar aí sobre a história de Daniel, o que está por trás, esse jejum, Qual é a história desse jejum? Por que ele fez 21 dias? Porque nós, semana que vem, vamos estar aí fazendo um jejum que denominamos de jejum de Daniel. Qual o poder? Quais implicações que tem atrás desse jejum? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Como funciona? Para que serve esse jejum? Então, a gente vai conversar sobre isso aqui. Seja muito bem-vindo! Todos nessa hora, nessa live. Deixa eu colocar você aqui, Juliana. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você está no melhor lugar para aprender a palavra de Deus. Você quer aprender sobre jejum? Então, fica aqui comigo. Você que está aqui ao vivo, no Instagram, e para você que está entrando no YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre uma batalha espiritual de alto nível. E as armas da nossa milícia, as armas da nossa batalha, elas não são carnais. Então, a gente vai aprender sobre essa arma poderosa que Daniel usou para vencer uma batalha de alto nível. Era intenso o que ele estava vivendo, Então, a gente aprende com os personagens da Bíblia, e a Bíblia toda ela, está lá escrita em Timóteo, que ela é apta para nos ensinar, instruir. Então a gente aprende também através desses homens e mulheres de Deus que jejuaram, Então eu quero hoje, através desse ensino, encorajar você a fazer esse jejum para você obter aí as respostas. Então, Daniel estava em jejum por 21 dias, buscando entendimento sobre uma visão que ele teve. Ele precisava de uma resposta de Deus. Então, a gente vai entender aí essa história melhor. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem já está aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Ju, Andréia, Deus abençoe. Quem vê mais? Deixa eu ver por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Kelly, Keila, Deus abençoe. Gente, compartilha essa live. E se você está no YouTube, também compartilha, porque essa ferramenta, ela é poderosa, ela é de extrema importância para a nossa vida cristã, tá? Eu tenho várias lives aqui falando sobre jejum, mas nós vamos fazer uma agora de 21 dias. E eu quero fazer junto com você. Eu vou ensinar, nós vamos estudar sobre esse assunto. Precisamos crer. Aquilo que a gente ouve é pela fé. É pela fé. Então a Bíblia nos instrui a exercitarmos, a nossa fé. E uma das coisas que a gente vai usar é o jejum de 21 dias nesse estilo aqui, como Daniel fez. No início do ano, eu sempre faço jejum em grupo, com vocês. No início desse ano, nós fizemos um de 40 dias. E agora, no segundo semestre, nós vamos fazer esse de 21 dias. Mas eu vou trazer toda a instrução para vocês. Tanto hoje na terça quanto na quinta, eu vou estar abordando esse assunto. Porque na próxima semana, na terça-feira, nós vamos estar dando início. E aí eu vou explicar tudinho como é que vai ser, como é que vai funcionar. Então, vamos lá. Você quer uma resposta de Deus? Você está enfrentando uma batalha de alto nível. Então aqui é para você aprender, tá bom? Deus abençoe Juliana, todos vocês que entraram. Pai, no nome de Jesus, eu já quero agradecer por essa live, Senhor. Muito obrigado por mais uma noite, por mais um dia de live, Senhor, de ensino da palavra, de orientação. Senhor, tudo que falarmos aqui é debaixo da Tua graça, da bondade, debaixo da palavra. Senhor, eu peço que o Senhor venha agora abençoar todos que vão entrar, todos que vão ouvir. Senhor, aqueles que vão, Senhor, ser gerado para esse tempo, para jejuar. Pai, em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor, capacita-nos, Pai, para essa tão grande obra. E, Senhor, que possamos ter o resultado, Senhor,
que a tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós oramos, Pai, para que haja assim muito testemunho através desse jejum. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos começando já. O jejum de 21 dias, ele é baseado na passagem do livro de Daniel, que eu já vou ler aqui com vocês, né? No livro de Daniel, a gente encontra essa passagem desse jejum, tá? Então, como eu estava falando para vocês agora há pouco, é muito importante a gente entender que a vida, né? Ela nos apresenta muitas guerras, muitas batalhas. Mas Deus, ele também deixou a sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Bíblia fala assim, e ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Então, eu preciso ler a palavra, preciso crer no que eu estou lendo para poder edificar a minha vida. E aí eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, porque ele é de extrema importância para a gente poder fazer as coisas de modo coerente, né? Então, Daniel, uma das batalhas de alto nível que a Bíblia fala, além da de Daniel, né? Nós temos ela que é bem conhecida, foi uma luta de Daniel e o príncipe da Pérsia. Então, uma batalha de alto nível, ela envolve nações, ela envolve demônios, ela envolve anjos e ela envolve o homem também, né? Então, aqui nessa história, a gente vê Daniel, a gente vê os anjos aparecendo aqui, a gente vê demônios também lutando. Então, o contexto de Daniel, ele estava nessa situação, né? Buscando entendimento sobre uma visão. E o anjo foi enviado a Daniel, por Deus, com uma resposta, mas foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Ou seja, ele estava debaixo de um governo e ali tinha um principado. Então, às vezes, nós estamos também numa batalha assim. Então, uma entidade espiritual demoníaca estava ali impedindo, resistindo 21 dias. Então, Deus envia ali o anjo Miguel, que veio ajudar o outro anjo, permitindo que ele chegasse a Daniel com a resposta. É incrível isso aqui, né? Então, esse exemplo mostra pra gente que uma batalha espiritual, ela envolve anjos, demônios, níveis celestiais, impactando o cumprimento da revelação, assim como foi a de Daniel, tá? Então, nós também vemos na Bíblia Jesus e Satanás, né, no deserto, também foi um impacto muito grande, e Jesus estava em jejum para resistir, né, o inimigo. Nós também vemos confronto entre Elias e o profeta de Baal. O povo de Israel estava dividido entre si, né, Deus, o Baal, aquela coisa toda, e tinha uma batalha espiritual de Elias com 450 profetas de Baal. Então, é um texto também que mostra pra gente que tinha uma batalha ali, né, de nível governamental, vamos dizer assim, né? E também nós temos na Bíblia o confronto de Moisés e os magos do Egito, também foi uma batalha. Moisés e Arão enfrentando os magos do Egito, que inicialmente eles replicaram, né, alguns dos sinais de Deus, como transformar, por exemplo, vara em serpente, e eles estavam ali naquela batalha juntamente. Então a gente vê que a Bíblia tem várias guerras, várias batalhas, guerra no céu, na Apocalipse também tem a visão de João que descreve uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos e o dragão. Então Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e os seus anjos. Então a gente vê que batalha espiritual de alto nível envolve confrontos, tá? Significativo entre forças do bem e do mal, de grandes implicações espirituais. Então nós vamos entender um pouco sobre isso. E aí, às vezes, a gente pode estar passando por uma dessas, e aqui nessa ferramenta, né, que a gente vai usar, nesse jejum de Daniel, a gente pode obter aí a resposta que Deus quer nos dar. Amém? Deus abençoe, Márcia, seja bem-vinda, Arruda, Andréia. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, deixa eu contar a história por trás desse jejum. Na Bíblia, o jejum de Daniel é mencionado em Daniel 10, 2 e 3. Naquele contexto, Daniel ele estava vivendo, né, um dos eventos mais terríveis,
né, da sua época, na história de Israel. No capítulo 1, a gente vê que o rei Nabucodonosor, ele tomou posse de Israel. É igual, por exemplo, hoje nós estamos aí em guerra, né? Várias guerras acontecendo no mundo. Ucrânia, Rússia. Então, um país toma o outro. Tava mais ou menos isso. Então, você vê que guerra é uma coisa antiga, né? Israel também ainda está em guerra. Então, naquela época de Nabucodonosor, ele tomou posse de Israel e o povo começou o seu exílio na Babilônia. Ele começou a recolher, né? Só que o Nabucodonosor, durante esse processo, ele ordenou que homens jovens, né, saudáveis, inteligentes, fossem enviados ao seu palácio como servos. Então ele fez uma seleção. Eu quero os melhores, inteligentes, que têm assim capacidade, eu quero eles aqui para trabalhar, entendeu? Como se ele viesse para trabalhar para ele. Só que esses meninos, eles eram meninos tementes a Deus. Eles tinham um compromisso com Deus de Israel, né? E a gente sabe que existiam os ritos, as leis, né? Os costumes, eles tinham as alimentações, né? Que eles podiam, que eles não podiam. Mas mesmo assim, ele indo para Babilônia, eles colocaram no coração, nós não vamos nos contaminar. Entendeu? Então isso traz muita lição pra gente. Então esses jovens botaram no coração desde cedo, a gente vai para lá, né? Estamos sendo levados cativo, mas a gente não vai se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Determinados alimentos, presta atenção, determinados alimentos, Deus proibiu que eles comessem, tá? Por quê? Porque Deus estabeleceu um princípio de purificação, de santificação, tinha que ser um povo puro. E tem determinados alimentos que ele prejudica muito a nossa saúde, inclusive a nossa saúde em todas as áreas, né? Tanto física como psicológica, a gente fica cansada, desanimada, principalmente nós agora, vivendo nesse tempo de comida industrializada e tudo mais. Então, naquela época, não tinha, mas tinha alguns animais, algumas coisas que Deus não orientou que eles comessem, mas eles estavam sendo levados cativos, eles falaram assim, não, a gente não vai continuar. Deus vai nos dar vitória. Então, a Bíblia diz que eles não queriam ofender a Deus enquanto eles estavam ali no serviço. Daniel tomou como costume jejuar. Ele falou, vamos jejuar, porque ele não queria ofender a Deus, se contaminando com os costumes daquela terra pagã. Então, no capítulo 10, a gente vemos que Daniel estava preocupado com a situação do povo de Israel, sem esperança, desolado. Assim, ele começa a jejuar e buscar revelação de Deus sobre visões que teve. Afinal, ele queria entender o que estava acontecendo e como poderia ajudar o seu povo de acordo com... A gente vê aqui em Daniel, capítulo 2, né? Aí ele fala que ele não comeu alimentos saborosos. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Nem carne, nem vinho. Apenas legumes e água. Ele também não mais se ungiu com perfume. Por 3 semanas, ele resistiu às coisas que agradavam ao seu corpo, se dedicando às escrituras, orando, se consagrando. No final desses 21 dias de jejum, o anjo Gabriel veio responder ao seu pedido. O pedido que Daniel tinha feito diante de Deus. Ele teve uma visão que o fez compreender mais profundamente dos planos de Deus para o futuro. Gente, então o que a gente já pode começar a pensar aqui sobre essa questão da alimentação? Então o jejum, tem vários formatos de jejum na Bíblia, tá? Primeiro eu vou tornar a falar algo que eu sempre falo aqui. O jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar você. Ele é uma experiência que você faz, um compromisso que você faz com Deus para algo maior. Purificação, para crescimento espiritual. Porque a alimentação, ela afeta a nossa estrutura, a nossa saúde. A alimentação, ela é um prazer, é um desejo. Então nós comemos por quê? Para nos manter vivo. Mas
a alimentação, ela é considerada algo prazeroso, tá? Muitas vezes a gente não tá nem com fome naquele momento, mas a gente quer comer alguma coisinha que a gente olhou, viu. Por quê? Porque comida é algo prazeroso. Então, no momento em que eu entro em jejum com um propósito, eu estou tirando um desejo, que ele é carnal, e colocando um desejo que é espiritual. De quê? De me conectar com Deus. Então, eu tiro um para poder satisfazer o outro. Porque a alimentação, ela toma esse lugar de prazer, de estar na presença de Deus. Porque sérios fatores, né, no nosso organismo desenvolve. Então, Daniel aqui, no contexto dele, ele vai tirar todas aquelas delícias que era oferecido lá no palácio. Ele botou no seu coração: não vou me contaminar, não vou comer, para um propósito. E ele precisava que Deus revelasse a ele. Então eu já falo aqui para você. O que representa esse jejum para a nossa vida cristã? O jejum de Daniel representa uma busca profunda de Deus, por Deus, acompanhada de um desejo de separar do que é mundano para se concentrar no espiritual. Este jejum é um ato de humildade e dependência de Deus, demonstrando um compromisso sério com a oração e a busca da vontade de Deus. Então vamos lá, irmã Thalita. Vou desenvolvendo mais para vocês, para poder depois a gente chegar em alguns pontos importantes. Então, jejuar é abster-se voluntariamente de comer alimentos sólidos ou líquidos com o propósito de. Então, no caso de Daniel, nós vamos retirar tudo que é delícia. No caso aqui do texto, ele falou que ele tirou carne, vinho e coisas saborosas. E aí, mais pra frente, eu vou explicar, assim, vamos trazer isso no nosso contexto, né, do nosso dia de hoje. O que a gente pode remover durante esse período de 21 dias, se você tem, né, quer entender sobre isso. Então, jejuar é submeter-se à nossa carne e purificar o nosso corpo físico a fim de buscar a presença de Deus e ter comunhão com Ele. Gente, olha, quando você jejua, presta atenção aqui. Por que é importante você fazer jejum? Porque aquilo que você se compromete com Deus é mais eficiente. Às vezes você até tenta fazer vou fazer uma dieta, né? Vou fazer uma redução alimentar, tal. Mas quando você faz esse compromisso de fazer um jejum com Deus, as coisas mudam, são diferentes. Você se enganja melhor. Então, um benefício além de espiritual, ele também vai ser físico, tá? Então, o jejum também, ele traz disciplina, ele traz rotina, porque durante o jejum, eu vou liberar para vocês, quem fez jejum comigo aqui durante o início desse ano, né, do 40 dias, eu disponibilizei um PDF com toda a informação, como você vai fazer, e eu fiz para esse também do 21 dias. Só que eu vou liberar para vocês, tá aqui já, ó. Eu vou liberar para vocês na quinta-feira, tá? Lá no grupo do Telegram. Se você ainda não está no grupo do Telegram, entra lá para você poder adquirir esse PDF para você saber como é que você vai fazer o jejum. Eu dou aqui as instruções e orientações para você fazer, tá? Então, ele restaura o nosso emocional, o jejum, ele restaura o nosso emocional, ele traz disciplina, rotina, né? E quanto mais nós jejuamos, mais você busca. Então, é um período muito importante. É um período de extrema sensibilidade espiritual e de muitas percepções que o Espírito Santo vai te dando, tá? O jejum também, ele limpa nossos pensamentos. Ele purifica. Então, a alimentação, quando você fizer esse jejum de Daniel, você vai perceber também que essa alimentação, ela é como se fosse um detox da alma. Não só o teu corpo, mas a tua alma vai também passar por essa limpeza, né? Olha, o jejum também, ele diminui o desejo, por exemplo, de fornicar. Sabia? Tem muita gente que não consegue se livrar da fornicação. Se ela entrar num propósito de jejum, durante o período de jejum, ela não vai ter desejo de fornicar. De tão profundo que é.
o jejum, tá? O jejum espiritual. E também da glutonaria, né? A ansiedade, vai controlando tudo isso, tá? E aí, nós temos, né, como eu falei, vários tipos de jejum na Bíblia. Tem o jejum parcial, o jejum absoluto, e tem esse jejum que a gente vai fazer de Daniel, que é retirando alguns elementos. Vamos lá. Quais benefícios que esse jejum tem? Ele quebra, por exemplo, o espírito de atraso. Como lemos em Daniel, ele jejuou 21 dias porque precisava de uma resposta. Ele entendeu que a única maneira de fazer uma mudança radical em sua vida era através do jejum e da oração. O espírito de atraso é um principado demoníaco que governa os ares de uma região. Seu objetivo é retardar as bênçãos e fechar as portas. Utilizando-se do jejum e da oração, Daniel recebeu o seu descanso e a resposta veio. Deus enviou o seu anjo contra esse espírito e ele o venceu. Se quisermos ver as mudanças, temos que jejuar e travar essa guerra espiritual. Até que esse espírito demoníaco liberte as nossas bênçãos, a nossa família, o nosso negócio, o nosso ministério. Então, se você tá numa batalha de nível alto, que você fala assim, nossa, tá difícil de vencer, vamos começar. Vem comigo, semana que vem, nós vamos começar junto, eu vou fazer junto com vocês, tá? Outro benefício, prepara o ambiente para o Espírito Santo nos guiar. É como se você fosse limpar o canal, né? Porque, olha só, quando a gente está comendo de tudo, a gente está fazendo tudo, a gente não, muitas vezes, não cumpre aquele propósito de oração todo dia, de leitura de palavra, né? E a gente está no entretenimento, a gente está nas redes sociais. Agora, quando você põe ali aquele propósito de jejuar, você vai te conectando desses lugares. São 21 dias que você vai separar. Quantas coisas não vão acontecer? Uma delas é você vai preparar para o Espírito Santo nos guiar. Tá? Porque enquanto ele adorava ao Senhor e jejuava, ele estava ali, em conexão, né, com o Espírito Santo. Então a gente vê na Bíblia, por exemplo, também, quando os apóstolos eles queriam um direcionamento do Espírito Santo, eles jejuavam. Lá em Atos dos Apóstolos diz que enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa Barnabé, Saulo, para a obra que os tenho chamado, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Então, no período do seu jejum, você vai estar numa rotina espiritual, que eu vou passar para vocês. E durante esse período, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai usar vários mecanismos. E você vai estar sensível para ouvir a voz dele, né? Então, se você precisar de orientação de Deus, uma decisão difícil ou importante, declara o jejum e a oração hoje mesmo, porque você vai obter essa resposta, tá? Outro benefício, libera o poder para guerrear. Daniel liberou o poder. Tanto que quando o anjo chega para Daniel, ele fala assim, ó, desde o primeiro dia em que você botou o propósito no seu coração, quando você começar a botar o propósito no teu coração para poder fazer o jejum, o céu vai se mover ao seu favor, tá? Preste atenção. Mantalita, quando eu não faço, não se move? Move. Mas se você quer acelerar isso, e se você quer ter percepção, sensibilidade e acelerar, quando você se propõe com compromisso, Deus ele vela. Outra coisa, deixa eu falar aqui para vocês. Como fazê-lo? O jejum de Daniel é uma restrição alimentar, né? Ou jejum parcial, como mais conhecido. Baseado na Bíblia, ele é usado por cristãos de todo mundo quando decide entrar na disciplina espiritual de oração e jejum. Então, a gente vê aqui que é uma prática que é feita por todos os cristãos no mundo todo, tá? Não é só aqui no Brasil. Todas as religiões praticam esse tipo de jejum. Outra coisa que eu quero falar para você, como fazê-lo. Lá no texto a gente vê que ele fala que somente verduras e frutas e legumes. Apenas água potável. No capítulo 10, fala assim, nesses dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca.
nem eu me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, a partir desse texto, temos uma terceira orientação, que é o quê? Sem doces ou pão. É importante a gente perceber isso aqui, que os princípios judaicos sobre o jejum é que o fermento não é usado durante esse período de restrição, entendeu? Então, por que a gente tira o pão, né? Tudo que leva a fermento? Porque eles não usavam nesse período, né? Então, o jejum tem que se abster de tudo aquilo que contamina a sua saúde, né? Por isso que fermento em pó e similares não são permitidos no jejum de Daniel. Seguindo essa mesma lógica, podemos acrescentar que nenhum alimento artificial ou processado ou nenhum produto químico são permitidos durante esse jejum, tá? Quem tem problemas de saúde? Então, vamos lá. O jejum nunca deve prejudicar o corpo. O jejum nunca deve prejudicar o corpo. Nenhum jejum. Todos os especialistas, eles vão concordar com o jejum, mas tem que saber as condições. Por exemplo, se você tiver dúvida, não deixe de consultar um médico antes de entrar no jejum de Daniel ou fazer qualquer alteração importante em sua dieta alimentar. O jejum de Daniel é uma maneira muito saudável de comer. Portanto, os profissionais de saúde apoiarão esse plano de alimentação, mas podem sugerir algumas modificações caso você tenha problema que exige atenção especial. Por exemplo, mulheres grávidas e lactantes podem ser instruídas a adicionar, por exemplo, peixe, frango e queijo. Os diabéticos também receberão instruções especiais quanto ao tipo e a quantidade de carboidrato que pode ser ingerido. Então, gente, quem tem algum problema de saúde precisa ter um pouco mais de cautela, né? Mas eu vou explicar isso aqui, como é que você pode fazer. Além disso, aqueles que são especialmente ativos, né? Sejam através de esporte, trabalho pesado, também precisa ter esse cuidado. É importante notar que a Bíblia não ordena em qualquer uma das suas passagens, preste atenção aqui, ó. A Bíblia não ordena em qualquer uma das suas passagens que o cristão deva jejuar como Daniel. Como Daniel. É uma questão de liberdade cristã fazer isso. Ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta o jejum como algo bom, útil e benéfico, tá? O livro de Atos registra os crentes jejuando antes de tomar decisões importantes. Então, tem pessoas hoje que ela já entendeu como que o jejum ele abre um portal no mundo espiritual. Então, quando ela precisa tomar uma decisão importante, ela ora a Deus e fala: Deus, eu vou tirar 3 dias de jejum, porque eu preciso tomar uma decisão muito importante na minha vida. E durante esses 3 dias, Senhor, durante uma semana, aí é o seu jejum, suas regras. Eu preciso que o Senhor me oriente. O que vai acontecer? Você vai estar mais sensível, você vai estar ali direcionada pelo Espírito, Deus vai usar pregação, vai usar pessoas, Deus vai fazer o mundo espiritual se mover ao seu favor, porque você se comprometeu em se purificar durante aquele período. Quem está entendendo isso, gente? Então entenda que o jejum, ele é uma ferramenta poderosa. Ele acelera as coisas, tá? Não vai mudar a sua questão da sua salvação, não é barganha com Deus, é para você ficar mais sensível e perceber o mundo espiritual. Então vale a pena fazer. Vale a pena fazer se você está numa batalha de alto nível. Vale a pena você jejuar, tá? Então, vocês que estão entrando agora, depois volta aqui no início, de algumas instruções que eu tenho dado aqui, tá? É uma questão de liberdade cristã fazer isso, ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta o jejum como algo útil, bom, é benéfico para a nossa vida cristã, inclusive, tá? Então, fizemos no início do ano e agora a gente está fazendo nesse segundo semestre. Quem pode fazer jejum? Quem pode fazer esse jejum? O cristão que quer crescer espiritualmente e procura se aproximar de Deus deveria jejuar frequentemente. Este jejum pode ser praticado por qualquer pessoa. Todo jejum consiste em sacrificar algo físico em troca de algo espiritual. Vou repetir. Todo jejum consiste em sacrificar algo físico em troca de algo espiritual, tá? É o que você vai ver na Bíblia.
É extremamente importante que o jejum tenha um propósito. Não, eu vou fazer jejum porque a gente tá, por exemplo, antigamente, muitos de vocês vão se identificar. Ah, irmão, nós vamos entrar em jejum porque a gente vai fazer uma festa agora no final da semana na igreja, a gente vai fazer jejum. Tá, mas pra quê? Pra que eu seja abençoado nesse dia, pra que eu seja sensível, pra que eu seja a voz de Deus, entendeu? Às vezes a gente faz jejum sem orientação. A gente precisa ter propósito. Então, por isso que eu vou disponibilizar para vocês um PDF, como eu fiz de 40 dias, para você anotar. Tem toda a orientação aqui. Quinta-feira eu vou estar lendo esse PDF com vocês aqui, item por item, para orientar vocês. Vai ser tremendo, gente. Vem participar. Eu vou orientar vocês como é que vocês vão fazer, tá? Então, as regras, como em todo jejum parcial, neste come-se para sobreviver e não por prazer. Se você costuma se servir 2 vezes durante as refeições do dia, esteja preparado para servir apenas uma porção ou meia porção, entendeu? Tudo a gente vai fazer reduzido. Por quê? Porque o propósito é você sacrificar para algo maior. Para algo maior. O resultado é sobrenatural. Elimine todos os alimentos que são altamente processados ou os ricos em gorduras e opte por opções orgânicas ou integrais quando possível. Sob esta regra, doces, açúcar, frutas, pão branco, biscoitos, geleia e todos os outros alimentos similares são eliminados. Entendeu, gente? Dentro dessa regra aqui, quem tá entendendo aí? Quem de vocês aqui já fez alguma vez esse tipo de jejum de Daniel? Fala aqui pra mim, vocês que estão comigo aqui na live. Quem de vocês já fez? Geleia, todos os outros alimentos similares, álcool, café e chás são excluídos. Mas nós vamos falar um pouco mais isso na semana que vem, tá? Alguém aqui de vocês já fez? Amém. Não fiz. Ok. Vem comigo na quinta-feira que eu vou trazer o PDF, vou explicar item por item para vocês. Então, o jejum de Daniel, ele deu resultados maravilhosos na vida de muitas pessoas que mergulharam de corpo, alma e espírito. Uma das respostas é que milhões de pessoas já foram, por exemplo, batizadas no Espírito. Muitos daqueles que pararam de alimentar a alma com entretenimento em vão, receberam o avivamento do Espírito Santo. Amém? E isso não se trata apenas da seletividade de alimentos. Certifique-se também de ler, por exemplo, quando vocês forem fazer compra, né? Ver ali os alimentos, como que eles estão, o que que tem ali dentro, para confirmar que eles incluem apenas os ingredientes permitidos no jejum de Daniel. Então, eu sei que quem nunca fez, a gente fazer algo muito restrito, a gente pode se sabotar. Então, eu vou trazer sugestão para você na quinta-feira, tá? O jejum sempre anda de mãos dadas com os objetivos espirituais. Então, durante esse tempo, você terá que se concentrar em oração, estudo, meditação. Tudo isso eu estou colocando aqui no nosso propósito, ok? Então, eu vou falar algumas instruções. Vai ser uma experiência incrível, gente. Eu já fiz esse jejum de Daniel. É uma experiência incrível, né? Porque é bem diferente de jejum que você, por exemplo, fica assim 8 horas, 10 horas, né? De um dia para o outro sem comer e depois você volta a comer. Aí você come qualquer coisa. Esse não. Durante 21 dias você vai estar excluindo determinadas delícias que você está acostumado a comer para algo maior. Então ele é bem específico mesmo. Semana que vem eu vou falar, quinta-feira agora eu vou falar sobre algumas razões pelas quais podemos orar e jejuar e 7 coisas que você pode esperar desse jejum e vou ler o PDF para vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Como funciona o jejum de Daniel? Alimentos permitidos e não permitidos, né? Legumes, frutas, grãos, nozes, semente, água. Eu vou falar isso na quinta-feira, mais especificamente, tá? E dentro do texto, o que não era permitido, que ele tirou, né, da alimentação dele? Carne, vinho, ou seja, alimentos, como ele chama lá, de delícias, ricos em gordura, alimentos que tinha fermento. Então ele foi tirando tudo isso, né? Ficou apenas com legumes, frutas e água. O jejum de Daniel ele dura 21 dias, imitando o período que Daniel jejuou em busca de uma revelação e intervenção divina. Qual era o foco? Qual é o foco espiritual? Além da abstinência de certos alimentos, o jejum de Daniel é caracterizado por uma intensificação da oração e da leitura bíblica. O que eu vou fazer com vocês? Durante esses 21 dias, eu vou estar dando sempre uma palavra aqui na parte da manhã, né? Vou trazer uma chave do dia e vai ser esse momento de devocional que você vai fazer junto comigo, tá? Eu tô fechando o horário, mas eu acredito que vai ser 7 horas da manhã. Todos os dias, 7 horas da manhã. Negócio de 15, 20 minutos. Eu vou trazer uma mensagem, dar uma chave e fazer uma oração. E sempre numa área específica, tá? A pedidos para família, casamento, profissional, porque você vai descrever isso lá no PDF que eu vou mandar para você. Quais vão ser os seus pedidos, né? Família, casamento, profissão, financeiro, né? Compra e venda de imóveis, vida espiritual, os dons. Quero que o Senhor me use no meu ministério, no propósito, no meu talento, autoridade espiritual, a minha vocação, filhos, pessoas que desejam engravidar. Nós vamos estar orando por isso também, tudo dentro desse pedido aí dos 21 dias, né? Vamos orar pelas grávidas, gestantes, bebês. Vamos orar pela restauração do casamento. Vamos orar para pastores, líderes. Oração para filhos. Oração para concordar pela confissão de pecados. Nós vamos orar para Deus libertar. E vai ser tremendo. Então, todos os dias no grupo, todos os dias aqui no online, eu vou estar fazendo 7 horas da manhã, 15 minutos, 20 no máximo, durante 21 dias, um devocional com vocês, tá? Trazendo uma chave e fazendo uma oração. E aí, gente, o que eu quero falar, combinar com você também? Quem aí tá animada para poder entrar nesse propósito aí de 21 dias? Pela fé, quem tá animada aí? Quinta-feira eu vou colocar para vocês o PDF, tá? Para que serve o jejum? Já falei, busca de orientação e revelação. Daniel, ele orou para obter entendimento e revelação de Deus. O jejum de Daniel pode ser usado para buscar, por exemplo, direção divina em decisões importantes ou para obter clareza em questões espirituais. Então, quem está atrás de uma resposta de Deus, né? Eu preciso de uma resposta do Senhor. Essa é a hora de você fazer. Amém? Vambora. E a gente vai criar aqui um esquema da gente estar junto, a gente estar falando, compartilhando o nosso jejum no grupo, tá? Nós temos o grupo do Telegram. Todos os dias nós vamos estar lá compartilhando o nosso jejum, falando, trazendo testemunho. Eu vou estar também trazendo todos os dias no grupo, falando com vocês. Além da live, 7 horas até 7h15, 7h20, eu vou estar trazendo um texto, trazendo uma chave espiritual para aquele dia, para a gente poder estar aqui junto e fazendo uma oração para uma dessas áreas que você com certeza vai estar colocando aí no seu papel. Eu quero, vambora, declara. Eu vou fazer pela fé. Isso aí, Eliane, faz mesmo. Eu vou dar toda a orientação para vocês, vai ficar bem, bem claro mesmo. Lembrando sempre o seguinte, você vai fazer o máximo próximo daquilo que você consegue oferecer para Deus. Nunca faça aquilo que você sabe que você não pode conseguir. Mas o máximo que você consegue chegar, é isso que você vai fazer, tá? Para quem nunca fez, né? Então vai ter aqui dentro desse PDF, tem as renúncias que você vai renunciar, né? Tem orientações, como funciona. Tem aqui em quais situações, por exemplo, você não cumprirá o jejum. Então tem aqui como você escrever, fazer os seus pedidos, né?
E a gente vai lembrar que durante esse jejum você vai ter muita oportunidade de se desviar do seu compromisso com o jejum, especialmente se você estiver jejuando sozinha. Então, eu vou orientar vocês a conversar com alguém que você está fazendo dentro da sua casa, ou vou estar fazendo um jejum tal, e a gente vai estar junto no grupo do Telegram, conversando lá. Hoje, o meu testemunho de hoje é esse. Poucas palavras, estou firme, estou no propósito, porque aquilo ali, isso aí faz com que a gente se comprometa uma com a outra, tá? Vou pegar na mão de vocês, hein? E vamos junto. Se der, eu vou até tirar uma foto do meu prato do dia, meu almoço, gente, do dia, porque essas coisas fazem com que a gente se comprometa. E a gente chega junto no alvo, né? Esse é o jejum coletivo aí, em nome de Jesus. Vamos embora. Tô com vocês. Então, o jejum serve para buscar direção, fortalecimento espiritual, ajuda a fortalecer a fé e a disciplina espiritual. É uma prática que promove a dependência de Deus e o crescimento. Intercessão, outra coisa. Intercessão e batalha espiritual. Daniel, ele jejuou enquanto buscava respostas sobre o futuro do seu povo. O jejum pode ser usado como uma forma de intercessão pelos outros e para a batalha espiritual que você está passando. Você tem um ente querido, você tem uma pessoa na sua casa, tem um marido, tem um filho, que você precisa interceder pela vida dele. Você pode botar dentro dessa lista do jejum. Gente, se a gente fizer com entendimento e de todo o nosso coração e com fé, não barganhando, tá? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Olha, é tremendo. Não, você não vai voltar vazia, né? Ninguém volta vazia numa experiência dessa, tá? Os benefícios: crescimento espiritual, clareza e direção, disciplina e autocontrole, tá? Então, o jejum, ele pode trazer clareza de discernimento em áreas onde há confusão ou necessidade de direção. Então, quando eu troco um prazer, eu falei aqui no início, quando eu tiro alguns alimentos, né? Principalmente os alimentos, como eles chamam lá de delícia, que são alimentos processados. Gente, isso dá uma liberada no nosso organismo. É uma desintoxicação, que ela funciona no natural e vai para o espiritual, entende? É sobrenatural isso. Então eu fico como? Mais perceptível. Eu começo a desenvolver autocontrole. E também discernimento. Numa confusão que está acontecendo, que eu não entendi, Senhor, por que isso está assim? Vai vir um discernimento para você, tá? Outro benefício que é óbvio, né? É a saúde física. Embora o principal objetivo do jejum de Daniel seja espiritual, muitas pessoas experimentam benefícios físicos devido à alimentação saudável durante o jejum. Então, como a gente vai preencher esses 21 dias com algumas coisas que eu vou passar para você, uma delas vai ser o seguinte: você vai colocar o relógio para despertar 3 vezes ao dia. Jejum de Daniel é oração 3 vezes ao dia. O mínimo vai ser 10 minutos orando. Eu vou dar aqui, quinta-feira, os horários chaves, né, no mundo espiritual, que é importante você observar para orar, tá? Eu sempre faço isso, eu coloco meu celular para despertar, tipo assim, se eu vou botar meio-dia, eu coloco 10 para meio-dia, porque é o momento onde eu tô em algum lugar, eu vou parar, se eu tenho que desligar o fogo, eu desligo, eu venho, já ponho um ambiente de louvor e vou me aproximando, que vai ser aquele momento que Daniel parava para orar. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, olha aqui a minha petição. Aí você vai apresentar diante de Deus. E ali é você com Deus, as coisas vão começar a acontecer, tá? E aí você vai precisar, um outro compromisso que você vai ter com a gente, lá no grupo. Irmãos, Deus está fazendo, a resposta está chegando, ou eu tô na batalha, o negócio travou e a gente vai orar junto, tá? Ó, vai ser muito legal, tá? Vai ser muito interessante. Ó, então aí, saúde física, né? E restauração e renovação também é um dos benefícios. Jejuar pode levar a restauração espiritual e emocional, trazendo um senso de renovação e frescor na caminhada com Deus.
É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Então vamos lá, algumas práticas de apoio. Eu vou fortalecer isso mais na quinta-feira, mas algumas práticas de apoio durante o jejum. Vai ser oração regular, como eu falei para você, estabelecer um horário regular de oração. E aí você não vai negociar com ninguém, aquele horário é teu horário. Você tem um compromisso, sobretudo, com Deus. Marcou encontro com Deus. E aí você vai, não, Deus, hoje não dá, vou ter que me atrasar um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos. É um compromisso com Ele, porque Ele é o dono da bênção, né? Ele é o dono da sua vida, dono de todas as coisas. Então, eu faço assim, eu boto num horário, por exemplo, se eu tô na rua naquele horário, tocou 10 minutos antes, eu já vejo mais ou menos onde eu tô, e ali eu já vou caminhando, eu vou para um canto, eu oro, me conecto, falo, Deus, estamos nesse propósito, Senhor. Toma aqui, Jesus, a minha vida. Eu me ligo ali no trono da graça. Nós estamos juntos. Entendeu? Mas são 3 horários que você vai fazer. Então, um desses horários você provavelmente é importante que você esteja em casa. Porque aí você separa o teu cantinho, você entra pro seu quarto, você se derrama ali no Senhor, tá? Eu vou falar os horários semana que vem. Então, práticas de apoio durante esse jejum. Oração regular. Estabeleça horários regulares de oração e mantenha um diário de oração para registrar pedidos e respostas. É importante que você tenha um caderninho para você poder registrar, tá? Além dessa folha que eu vou te dar, você registra ali os pedidos e registra as respostas que você está tendo, os insights que estão vindo, as percepções que estão acontecendo. Anota isso, tá? Outra prática vai ser a leitura da Bíblia. Nós vamos fazer todo dia de manhã, 7 horas da manhã. Eu vou abrir uma live de 15 minutos, 20 minutos para entregar uma chave para vocês. Vai ser uma leitura bíblica, sempre num texto. Eu vou abrir com vocês aqui, tá? Vem 7 horas da manhã, gente. Marca no seu relógio aí para você estar comigo aqui. Sexta-feira a gente tem horário de 6h30. Então a gente vai ser 6h30, já emenda já a nossa sala de oração, tá? Durante esse período. Comunhão com os outros crentes, participa de grupo de oração ou estudo bíblico para encorajar e ser encorajado. Então, se você frequenta a célula, vai para a célula. Não deixa de se alimentar na sua igreja, não deixa de participar das lives, não deixa de ceiar, tá? Participa da ceia. Então, nesse dia você vai intensificar toda a tua parte espiritual. Tudo que você puder se envolver espiritualmente e vai ser um romper na sua vida. Reflexão e meditação. Tira tempo para refletir sobre a sua vida. Confessar pecados, tá? Durante esse período a gente vai ter uma oração de confessar pecados. E buscar uma renovação pessoal, tá bom? A gente pode fazer até na sexta-feira, que a live de sexta-feira, ela vai ser dentro do Google Meet, tá? A gente vai continuar a nossa live e lá a gente vai fazer esses momentos. Então, durante 21 dias, muita coisa pode acontecer. Deus trabalhar e eu vou estar junto com você, tá? Então, o jejum de Daniel é uma prática poderosa que combina a abstinência de certos alimentos com um foco intensificado na oração e na busca de Deus. E serve para obter direção, clareza espiritual, fortalecimento da fé. Além desses benefícios que eu falei aqui para você, ele representa a dedicação séria à disciplina e vida cristã. Então, gente, tudo isso para falar para vocês que o nosso Deus, ele deixou toda a palavra dele, é divinamente inspirada, né? Como está lá em Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para nos corrigir, para nos orientar, para nos ensinar, e ela é útil para isso. Então, a gente pegou aqui alguns trechos, você que entrou depois, olha nessa live novamente, e se alimenta da palavra de Deus durante esse período, e põe mesmo, capricha nos seus pedidos, no que você quer, tanto na parte espiritual quanto emocional, tudo que a gente vai, cada dia eu vou fazer uma oração de um tema com vocês, tá? Então, vai ser bem intenso pra gente. Durante os períodos de oração, eu vou estabelecer 3 períodos de oração pra mim, né? Que eu vou botar o relógio para despertar. Eu vou falar pra vocês na quinta-feira quais vão ser esses 3.000. Mas você vai fazer de acordo com a sua necessidade, tá? Eu vou botar... E aí, durante esse período, eu vou estar enviando uma mensagem no grupo, em oração nesse momento. E aí, você também vai estar ali orando, tá? Então, a gente vai estar interagindo no grupo
para poder a gente estar junto nessa pegada, nessa oração. Em nome de Jesus. Amém? Então fala aí, eu quero, eu vou fazer. Então tamo junto, gente. Quinta-feira, então, vem que eu vou passar para vocês o PDF, vou explicar item por item do PDF, tá? Eu vou, logo após a live, eu disponibilizo ele para você. E vou falar sobre algumas das razões pelas quais podemos orar e jejuar. Vou trazer aqui algumas razões pelo que eu posso orar e jejuar. Aí você pode pegar uma dessas que eu vou falar aqui. E 7 coisas que você pode esperar desse jejum, tá? 7 coisas que você pode esperar do jejum. Amém, igreja? Deus te abençoe. Deus te abençoe e te guarde. Gente, vem para a sala de oração. Convida pessoas para vir para a sala de oração sexta-feira. Tá sendo uma benção, tá? Sempre eu trago um tema dentro da área de batalha espiritual e a gente ora. Tem muitos testemunhos chegando sobre essa sala. Às vezes o pessoal não fala lá, mas depois manda para mim. Tá sendo um destravar, tá? Deixa eu falar outra coisa para vocês. No dia 17 de agosto, eu tô fazendo uma live que vai ser privada, porque eu vou falar sobre sexualidade e espiritualidade. Eu vou trazer, assim, alguns temas, não vai ser muito, porque vão ser 2h30 de live, tá? Só que essa live eu vou fazer em sala fechada no Google Meet. Que posso fazer pela minha filha? Pode. Vocês podem fazer por parente de vocês, tá? Você pode fazer por filho, por esposo. Tudo isso você vai colocar, você vai baixar o PDF que eu vou te dar. Onde você vai colocar esse PDF, irmã Thalita, para poder eu adquirir? No Telegram. Entra no meu Telegram, aqui na minha bio, você consegue entrar lá e eu vou colocar lá quinta-feira após a live. Aí você vai baixar, você vai anotar tudo que tá ali, tá? Mas durante a live eu vou tirar todas as dúvidas aqui. E você pode perguntar também. Vai preparando a tua pergunta, se você tiver dúvida. E aí eu vou dar algumas orientações pra gente chegar o mais próximo possível desse jejum, né? Que a Bíblia fala de Daniel aí, tá bom? E eu vou fazer uma live sobre sexualidade e espiritualidade, que eu já venho avisando, tá aqui na minha bio. Vem fazer, tá? Vai ser aberto, porém, assim, o link eu vou disponibilizar na sala de oração. Quem tá na sala de oração? Se você não tá na sala de oração, entra aqui na minha bio, no Telegram e fala, eu quero participar da sala de oração, que o meu suporte vai colocar você lá na sala de oração, tá? Entra lá. E aí, eu vou disponibilizar na sala de oração, todos que estão lá vão poder entrar. Se você puder e quiser, é R$20 para você ter o material, para você ter por 1 ano, né? Essa palestra que eu vou estar dando aí, de sexualidade e espiritualidade. Você tem 1 ano na plataforma e você vai ter o material, que é a apostila que eu vou estar ensinando aqui no dia, tá? Se você não adquirir, você vai poder só participar do ao vivo mesmo e vai poder também estar aqui ouvindo com todo mundo, tá? Então vai estar aberto dentro do grupo de oração. Amém? Não, Thalita, eu vou pagar, vou abençoar. Amém. Vai ser bênção para você. Vai estar abençoando também o ministério, tá? Em nome de Jesus. Esse tema, um dos temas que eu vou falar na sexualidade e espiritualidade, é sobre demônios que procura a noite para ter relação sexual, tá? Se chama íncubos e súcumbos. Algumas pessoas sofrem. Eu atendo pessoas no mapeamento espiritual, gente. Tá? Recentemente eu atendi mais uma pessoa. Ela até falou, né? Que eu posso falar, mas não falo o nome. E ela teve um ataque muito forte, né? Durante a noite, na área da sexualidade dela, né? Demônios querendo ter relação. E ela percebeu a presença e ela deu legalidade, né, para isso. Então, ela está em processo de libertação dessa área. Crente, tá? Crente. Mas que deu, assim, legalidade. E eu tô trabalhando com ela isso, porque ela já entendeu, né? Ela fechou as portas e ela tinha aberto novamente. Eu vou explicar mais isso dentro dessa live, tá? Então, aqui não dá pra gente poder, tem área da sexualidade que não dá pra aprofundar. E vou trazer outros temas lá que dê dentro de 2 horas. E aí a gente aprofunda no assunto, a gente pode conversar, pode falar,
tá? E você ter esse material aí, amém? Como que isso abre legalidade nessa área da sexualidade, né? Quais são as situações que abrem legalidade nessa área? Então, vamos embora, tá bom? Chama mais pessoas, vai ser bênção. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, vou estar orando. Quinta-feira nós estamos juntos aqui novamente. Compartilha essa live. Quando ela estiver lá no YouTube, daqui a pouco eu vou colocar. Aí você entrou lá, você faz um comentário, tá? Faz um comentário, o que foi, que os insights que você teve, que vai ser bênção, eu vou participar, porque isso dá engajamento, né? E compartilha também para outras pessoas, para vir para esse dia de live, para vir ter esse jejum com a gente, vai ser tremendo. Quem participou dos 40 dias, no início do ano, sabe como que foi importante e foi sobrenatural. Pai, eu quero orar nesse momento, te agradecendo por esse tempo que passamos aqui. Espírito Santo, muito obrigado. Senhor, eu sei que o Senhor tem, os pensamentos que o Senhor tem sobre nós, Senhor, são maiores. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então, Senhor, nós precisamos entender que a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades. Tem pessoas vivendo aqui, Senhor, guerras, Senhor, de nível insuportável. Mas eu oro, Senhor, para que ela venha e consiga, Senhor, através dessa ferramenta do jejum, romper, Senhor, e obter a vitória que ela precisa para a sua casa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora que toda cadeia, toda dificuldade, todo impedimento cai por terra em nome de Jesus. E ela consiga, Senhor, romper através desse ato profético do jejum. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, minha querida e meu querido irmão. Até quinta-feira, às 20h20, em nome de Jesus.